Vamos para mais um exercício aqui do nosso curso. Lembrar que a ideia é colaborar, ajudar para que você aprenda a resolver este problema usando técnica, usando os conceitos, definições de trigonometria no triângulo quaisquer e levar para outros contextos. Trazer para cá também, para este, o que você já aprendeu. E aí você se dá bem numa prova, num concurso, no ensino médio, né? No Enem, ok? Então vamos fazer a leitura do exercício. Lembrar que da tabelinha, né, que eu trago, mas o problema não traz essa tabela. Eu trouxe, deixo aqui para todos. Se você já tem um domínio, já pula um pouco mais, né, o vídeo para você fazer o exercício. Que é aquela tabela de chamada tabelinha notável, né? 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Ah, mas eu não lembro da tabela assim, mas eu lembro de uma brincadeirinha que a gente faz, que a gente aprendeu, que usa. É assim, olha, sobre fração, claro. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz quadrada do numerador. Aí, de repente, você guarda e você monta. Uma outra maneira é que você, a seguinte, ó, dois ângulos complementares, a soma dá o quê? 90 graus. Aí o seno e cosseno de um é igual seno e cosseno do outro. Então vamos lá. Seno de 30 é igual cosseno de 60, porque 30 mais 60, 90. Olha lá, cosseno de 30 é igual seno de 60. 30 mais 60 é 90. Então, né, pode guardar. E aí, 45 mais 45 não é 90? Olha lá, o seno e o cosseno são iguais. Se você lembrar aqui, você começa a pensar desta maneira. E seno sobre cosseno é tangente. Tanto é, tá vendo? Ó, são iguais, dá 1, porque a divisão é 1. Ok? Então, vamos lá. Uma pessoa... Deixa eu colocar aqui uma caneta marca-texto. Fazer diferente, né? Para não ficar fazendo sempre a mesma coisa. Olha só. Uma pessoa se encontra no ponto A. Vou ler o problema, né? Olha lá, o A está aqui, ponto A. Ok. De uma planície, né, plano, às margens de um rio. Então, esse azul aqui é o nosso rio. Eu que desenhei. E vê do outro lado do rio, né, o topo do mastro de uma bandeira. No caso, a bandeira brasileira. Ok? Desse ponto A, ele vai enxergar o ponto B, que é o topo, né, que está lá no ponto B, o topo desse mastro com a bandeira. No ponto B. Ok. Com o objetivo de determinar a altura, então já coloquei aqui, ó, o H de altura, que a gente precisa determinar do mastro. Essa pessoa, ela anda em linha reta 50 metros, sai de A, tá vendo lá o topo do mastro, a gente quer a altura desse mastro, e para isso, olha, para procurar calcular, né? Ela vai andar 50 metros para a direita até o ponto C. Olha lá, à direita do ponto em que se encontra e marca o ponto C. Ok. Sendo D o pé do mastro. Avalia, né, que os ângulos, foi avaliado que os ângulos B, A e C, 30 graus, e B, C e D são iguais, ó, 30 graus, 30 graus, tá ok? Os dois ali valem 30 graus. E o ângulo ACB, né? Esse esquema vem no exercícios, claro, não vem algum outro elemento, mas aqui, a maior parte do contexto se apresenta lá no desenho do exercício, tá ok? Ele vem, tá? Como mostra a figura. A altura que a gente quer, né? Do mastro da bandeira em metros é. Então, a gente precisa calcular, né? Já lemos o problema. Deixa eu voltar aqui para uma caneta. Vou fazer de branco aqui. A gente quer, no exercício, pede para a gente calcular a altura que foi chamado de H. Eu coloquei, tá? A gente colocaria depois, quando fosse fazer, mas já coloquei. Tá certo? Olha só, a altura com este segmento CD forma um ângulo de 90 graus, ok? Forma um ângulo de 90 graus, isso está no exercício. Mas não falam nada desse ângulo, ele aparece. Olha só,
qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não é 180? Olha, se aqui é 30, aqui é 105, vai dar 135. 135, né, para 180, falta 45. E por que era? Ah, você já vai ver. Porque eu não sei o ângulo de 105 graus quanto vale. Ó, não está na tabela, não está usando calculadora, mas eu sei 45 e 30 eu sei. Né? 90 eu sei. É. Além do mais, se eu quisesse saber esse ângulo também, não precisa. Por quê? Ó, 30 mais 90 não é 120? Então aqui só pode ser 60. Esse triângulo aqui, ó. O B, C e D. Tá certo? Bom, o que a gente vai aplicar aí era trigonometria no triângulo retângulo, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu conheço esse ângulo, que alguma coisa está aqui, algum do seno ou cosseno, quero o lado oposto ao ângulo, ó. Esses lados de um triângulo retângulo são os catetos. Os catetos formam o ângulo de 90 graus. Isso aqui é a hipotenusa. Ok? Isto é hipotenusa. Só que para eu aplicar a trigonometria no triângulo retângulo, eu tinha que conhecer ou esse cateto para trabalhar com tangente, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu não tenho. Também não tenho hipotenusa, então eu não posso usar o seno. Seno de um ângulo é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não tenho cateto oposto e não tenho hipotenusa. Ah, era por isso que foi dado isso aqui. Então é o seguinte, eu vou usar aqui a maneira, né, mais, sei lá, eu acho que é a mais simples, tá? Eu vou chamar isso aqui de x e vou calcular esse x, ok? Vou calcular esse x. Como que a gente vai fazer para calcular esse x? É o seguinte, ó. Aqui eu vou aplicar a lei dos senos. Como assim lei dos senos? Olha, cateto oposto, ângulo, melhor, lado oposto ao ângulo, eu conheço o ângulo, conheço o lado. Lado oposto ao ângulo, eu conheço o ângulo, mas não conheço o lado, mas a gente vai determinar. Por quê? Quando você trabalha com lei dos senos, você faz uma igualdade entre duas razões, que é uma proporção aí com 4 elementos. Eu tenho 50, eu tenho um ângulo de 30, tenho um ângulo de 45 e quero esse lado. Então, a relação ângulo, lado oposto, ângulo, lado oposto. Por isso, do ângulo de 45 foi colocado aqui, eu coloquei, mas você ia descobrir isso. Por quê? Porque 105 eu não sei trabalhar. E aí, com isso, a gente acha o x. Aí, achou o x, a gente volta para o ângulo aqui, para a altura. Tá ok? Porque a gente vai ter esse lado aqui, esse lado x, que é a hipotenusa do triângulo retângulo aqui. Então, nesse triângulo A, B e C, a gente vai aplicar a lei dos senos. E por que não a lei dos cossenos? Olha, eu quero esse cara, eu tenho esse. Esse ângulo, não sei quem é, quanto vai dar, e não tem um lado oposto. Eu precisava ter alguém aqui, um ângulo legal, né, para eu aplicar. Não tem. Então, vamos aplicar aqui o seguinte, a lei dos senos. Como assim a lei dos senos? Olha só. X está para o seno o seno do ângulo oposto ao lado x, no triângulo ABC. Então, sobre seno de quem? O seno de 30 graus. Isto vai ser igual a um outro lado que eu conheça, que é o 50, sobre o seno do ângulo oposto, ao lado de 50, seno de 45. Eu já posso colocar aqui o resultado de 45 do seno? Sim. Eu vou fazer passo a passo. Então, eu tenho x sobre o seno de 30, olha lá. Seno de 30 é meio. Vou aqui e colocar meio. Igual a 50, que a gente já conhece, que é o lado. Eu preciso, dos 4 elementos aqui, eu não tenho um. Não posso não ter 2, senão eu não calculo, né? Mais ou menos. Tem que estar em função de alguém, não é o caso. Seno de 45 graus. Seno de 45 graus está aqui. Claro que você vai lembrar isso na hora da prova, né? Raiz de 2 sobre 2. Ok? E aí, olha o que acontece. Você simplifica. Numa igualdade, você pode simplificar a fração na horizontal. Certo? E o que eu tenho ali olha, eu nem vou achar o x,
do jeito, ou seja, eu nem vou terminar ali. Eu vou deixar, portanto, o nosso x igual a raiz de, melhor, 50 sobre raiz de 2 quadrada. Mas você não vai racionalizar, nem vou racionalizar agora, porque eu não quero o x, eu quero o h. O x eu preciso, mas não é a resposta do exercício. A resposta do exercício quem é? O h. Então eu vou deixar assim. Perfeito? E aí nós vamos para o próximo passo, tá? Vou colocar aqui uma divisória, ok? Vamos fazer aqui uma divisória e nós vamos determinar agora o h, certo? Agora sim nós vamos determinar o h. Como assim era? Olha só, eu tenho agora o x. Quem é o x? 50, ou ficou tudo azul, sobre raiz de 2. Não precisa colocar. E aí eu tenho um triângulo B, C e D, que é retângulo. Agora a gente pode calcular o H. Como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte, ó. Num triângulo retângulo, eu tenho as relações trigonométricas para trabalhar. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó. Seno de 30 graus, seno de 30 graus vai ser igual, olha lá, seno de 30 é o cateto oposto, que é o H, sobre hipotenusa. Seno do ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Se eu tivesse essa medida aqui, que é outro cateto, aí eu usaria tangente. Ou, se o H tivesse aqui, que não seria altura, e conhecesse a hipotenusa, aí seria cosseno. Como tenho cateto oposto ao ângulo, eu quero, sobre hipotenusa é seno. Tá certo? Então, aqui é que vai ser o nosso quem? O nosso 50 raiz de 2, embaixo. Perfeito? E aí a gente tem o quê? O seno de 30. Quem é o seno de 30? Está aqui, ó. Seno de 30 é meio. Perfeito? Legal, né? Igual a H sobre. Foi até bom colocar aqui, para ficar, né? Numa organização melhor, 50 sobre raiz de 2. Certo? E aí, se for multiplicar em cruz, já faz a divisão direto, mas eu vou deixar assim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar 2H igual, multiplicando em cruz, H vezes 2, 1 vezes esse cara aqui, que é 50 raiz quadrada de 2. E aí você já poderia simplificar o 2 com 50, certo? Eu não fiz, senão vai ficar assim, olha, ficou já muito direto. Agora sim, ó, aqui por 2 é 1 e aqui por 2 dá 25. Então, o que que ficou disso daqui? Né? Ficou o seguinte. Ficou H igual a 25 sobre raiz quadrada de 2. Aí sim, vou racionalizar agora, tá? Eu poderia ter feito antes? Poderia. Aqui, mas não ia ajudar muito, não. Aqui você vai multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, que é racionalização. Perfeito? Ok? Legal. E vou colocar só igual. Então, vai ficar o quê? 25 raiz de 2, né? 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Perfeito? E quanto vai dar isso? 25 por 2 é 2,5. Vai ficar apertado ali, né? Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou apagar, vou deixar ali, né? Eu vou mudar de lugarzinho para ficar mais folgadinho ali para a gente aprender melhor. Então, né, eu vou trazer para cá. Isso tudo aqui, quer dizer, né, isso aqui eu vou trazer aqui, tá bom? Então, ali vai ficar H igual, né? 20, já tenho, né? 25 raiz de 2 sobre 2, que é o que deu ali, vou trazer para cá. Só que eu dividindo isso aqui, o H vai ficar o quê? Ó, 25 sobre 2 é 12,5. 12,5 raiz de 2. Certo? Ok? Perfeito? Né? Em metros, tá? Não precisa, mas é em metros. Então, a resposta do exercício, que é este H, que é o que a gente estava procurando no exercício, no enunciado, vai ser
12,5 raiz quadrada de 2, que é este valor aqui, a letra B. Tá certo? Tem outra maneira, você pode deixar esse lado aqui, ó, tá? Esse lado em função de h, depois aplicar aqui, tá? Eu não precisei, eu fiz dessa maneira, acho que é a maneira mais rápida, tá certo? Então, aplicamos aí a lei dos senos no primeiro momento e no segundo, a trigonometria no triângulo retângulo ACDI. Sucesso, hein?